Fala, meu querido! Fala, minha querida! Que bom tê-lo novamente aqui no nosso canal. Se porventura você ainda não fez inscrição no nosso canal, Fato Livre, não deixe de fazer a inscrição. Para quê, Marcão? Para que você possa receber material, para que você possa receber novos vídeos, para que nós possamos estar novamente junto a cada momento. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão. Eu sou professor de matemática e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre estatística, um assunto que tem uma recorrência muito grande no Enem. Todos os anos cai vários e vários exercícios do Enem. Queridos, nós estamos estudando na estatística o famoso 3M. Quem são os 3M? Eu sei que você deve estar pensando assim, Marcão maravilhoso, matemático, errou. Errou. Na verdade, os 3M são média, moda e mediana. Queridos, nós já tivemos 2 aulas sobre média. Na verdade, todas as vezes que você fala em média, alguns de vocês só conhecem a média simples, também chamado de média aritmética. Mas dentro da média, nós temos 4. Nós temos a média simples, que é chamada de aritmética, a média ponderada, e hoje nós vamos aprender mais uma média, chamada de média harmônica. A média harmônica, queridos, na verdade, muitas vezes você nunca estudou. De repente, você nunca viu a média harmônica, porque existem algumas situações que não são apresentadas para você, porque existem professores que imaginam que, de repente, isso não caia no vestibular. De repente, tudo bem, queridos, não vai cair no vestibular, mas nós estamos preparando você não somente para o vestibular, estamos preparando você para entrar numa faculdade e sair também da faculdade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se porventura você gostar da nossa aula, no término da aula, dá aquele likezinho positivo. Se não gostar da nossa aula, no término da aula, dá aquele likezinho negativo. Mas não se esqueça, inscreva no nosso canal, Fato Livre, e vamos estudar. Queridos, todas as vezes que você fala então da situação que nós vamos apresentar para você, de repente você nunca deparou com isso, nós vamos estudar na aula de hoje média harmônica. Mas o que é uma média harmônica, professor? A média harmônica, a aplicação dela é usada a média harmônica se os dados que estamos trabalhando na situação são inversamente proporcionais. Professor Marcão, eu não entendi nada, já comecei a ficar doido aqui, eu não consegui compreender nada. Moçadinha, vem aqui comigo, vou falar para você bem tranquilamente. Queridos, cuidado com a média. Porque, na verdade, quando você fala em média harmônica, não vai estar escrito isso, mas eu preciso saber o que é inversamente proporcional. Para que você não fique totalmente desentoado, vou te dar um exemplo. De repente, na sua casa, você tem um reservatório de 1.000 litros, tá? 1.000 litros. E você tem uma torneira. Com uma torneira, você gasta 1 hora para encher o seu reservatório. Porém, queridos, se você colocar 2 torneiras, 3 torneiras, 4 torneiras, 5 torneiras, será que ele vai gastar o mesmo tempo? Todas as vezes que você tem algumas relações, cuidado, elas são inversamente proporcional. Como assim? Distância e tempo, volume e tempo, quantidade de elementos e tempo. Então, na verdade, muitas vezes nós temos que nos preocupar com alguns tipos de média, mas fica tranquilo que você vai aprender hoje sobre média harmônica. Então, na verdade, quando você fala em média harmônica, definimos média harmônica do que? De um conjunto x1, x2, x3, xn, quanto x tiver, com n elementos e todos diferentes de zero. A média é calculado pela divisão de n pela somatória dos inversos dos elementos. A fórmula descrita, então, queridos, olha a fórmula aí. Eu sei que você já deve ter assustado, porque muitos de vocês, quando aparece fração, só benze o corpo e fala assim, Marcão, eu não gosto de fração. Queridos, nós trabalhamos numa vida, num universo que não tem como você trabalhar sem fração.
Então, moçadinha, fica tranquilo que nós estamos junto aí. Então, quer dizer que a média harmônica, ela é calculada através do inverso. Mas professor Marcão, o que significa MH? Média harmônica. O que significa N? Quantidade de elementos. Como assim, professor? Relaxa. A melhor maneira de você aprender matemática é fazendo o quê? Exercício. Porque quando você verifica no exercício, era só isso, professor, você fica mais confiante, porque muitas vezes a teoria assusta. Então, queridos, vamos prestar atenção nesse exercício que o professor Marcão vai colocar para você aqui, ó. Um carro realiza um percurso 2 vezes. Na ida, ele faz o percurso com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, ele fez um percurso, não me interessa a distância, queridos. 80 quilômetros por hora. Na volta, ele realiza o mesmo percurso com a velocidade de 120 quilômetros por hora. Qual foi a velocidade média a juntar-se a ida e a volta? Como assim, professor Marcão? Queridos, imagina você quer fazer aquela viagem internacional. Então você vai visitar seu avô ou a sua avó. E quando você pega lá, entra naquele Fusca 78 do seu pai. E naquele Fuscão dele, ele vai na ida toda aquela velocidade de 80 quilômetros por hora. Aí você faz a visita do seu avô, sua avó, comeu, lanchou, fez tudo o que tinha que fazer. Só que na volta você está com pressa. Aí você fala assim, pai, deixa eu dirigir o Fuscão. E seu pai já está ali mais para lá que para cá, cansado, com sono, fala assim, pode ir. E você volta a 120 quilômetros por hora. Pergunto para você, qual foi a média do percurso? Ou seja, gastado o tempo de ida e o tempo de volta, a sua velocidade média foi quanto? Para e pensa. Se você quiser resolver sozinho esse exercício, já está aí na sua tela, você dá uma pausa e tenta resolver. Queridos, como você é muito inteligente, você deve ter batido o olho nas nossas alternativas e rapidamente você pensou, se ele foi a 80 e ele voltou a 120, quer dizer que 80 mais 120 vai dar 200. Como eu estudei média aritmética com o Marcão, 200 dividido por 2 dá 100. E você... Será que você acertou? Será que era tão fácil assim? Queridos, lembra? Quando você fala 80 quilômetros por hora, isso já é uma média. Quando você volta a 120 quilômetros por hora, isso já é uma média. Queridos, lembra que eu falei para você a relação? Relação entre velocidade e tempo. Elas são inversamente proporcional. Todas as vezes que pedir para você calcular uma média e a relação que for dada para você for inversamente proporcional, você vai utilizar a média harmônica. Professor Marcão, como que eu faço para utilizar a média harmônica? Não se preocupa, nós vamos resolver junto para que você possa entender. Queridos, quero convidar você para que você possa enxergar a minha mãozinha mágica. Então, aqui na minha mãozinha mágica, nós vamos calcular a nossa média harmônica. Como matemática ela é moleza, todas as vezes que você for calcular a média harmônica, a fórmula vai ser N dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, assim por diante. Professor, o que é esse N? N é a quantidade de informações que você tem. Esse x1 e x2 é a informação individual. Nesse exercício, querido, especificamente, como foi dado para nós duas situações onde você foi numa velocidade de 80 km por hora, porém você voltou a 120 km por hora, o nosso N, ele vai ter o valor de 2. E quem que é o x1, professor? E quem que é o x2? São as velocidades que você tem. Então, são o quê? Todos os elementos que são dados para você. Então, você vai ter que fazer 1 sobre 80 mais 1 sobre 120. Professor, eu não sei resolver fração. Como
como que eu vou resolver isso? Queridos, a parte de cima não me interessa por enquanto, mas você já deve ter assistido uma aula. Se você não assistiu uma aula, assista uma aula sobre fração. Quando você tem uma fração e os denominadores são diferentes, nós precisamos encontrar o famoso mínimo múltiplo comum, um denominador igual. Uma das maneiras de você resolver isso aí rapidamente, lembrando que o vestibular, o tempo passa muito rapidamente, você corre lá e faz o famoso MMC, entre 80 e 120. E como que eu vou fazer isso, professor? Queridos, lógico que aqui você pode dividir um por 2, por 3, por 4, por 5, mas se você quiser ganhar tempo, como todos terminam com zero, eu posso dividir por 10 de cara, que isso já vai me dar 8, isso vai me dar 12. Aqui eu poderia dividir por 2, mas eu percebo que 8 tem na tabuada do 4 e 12 também, então eu posso dividir por 4, que isso vai me dar 2 e isso vai me dar 3. Moçadinha, agora eu só posso dividir por 2, que vai me dar 1, e repete o 3, e eu só posso dividir por 3. O nosso famoso mínimo múltiplo comum, como eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui na lateral, 10 vezes 4 vai dar 40, vezes 2, 80, vezes 3, 240. Então, nós encontramos que o menor mínimo múltiplo comum é 240. Aqui em cima, por enquanto, eu repito 2, não fiz nada com ele. O processo prático das frações equivalentes é isso aqui, ó. A gente vai dividir pelo de baixo, não se esqueça, e o resultado multiplicar pelo de cima. Professor, eu aprendi a fazer multiplicação cruzada. Cuidado, queridos, que nesse caso a multiplicação cruzada vai dar errado para você. Então, ó, 240 dividido por 80 é a mesma coisa de 24 dividido por 8. 240 dividido por 80 vai dar 3. Esse 3 eu multiplico por 1. Ah, e coloco aqui. O mesmo processo eu vou fazer com isso. 240 dividido por 120, 24 dividido por 12 é 2. É o mesmo resultado. Vezes 1, 2. Ah, professor, posso cortar esse 2 com esse 2? Negativo. E como que nós vamos continuar essa conta? Agora que nós estamos calculando a nossa média harmônica, nós temos o seguinte procedimento: 2, e aqui nós vamos somar. 3 mais 2 vai dar 5, dividido por 240. Queridos, se você ainda não assistiu uma aula sobre fração, um dos assuntos que mais cai no vestibular é fração, e não adianta você correr, não. Você está aqui para aprender. Como que a gente resolve isso, professor? Nós temos um número inteiro dividido por uma fração. Como que eu faço esse procedimento? A gente mantém o número inteiro e faz a famosa troca. Nós vamos inverter a fração. Quem tiver embaixo vai para cima e quem tiver em cima vem para baixo. Como assim, professor? Todas as vezes que nós tivermos uma divisão, na verdade nós vamos transformar numa multiplicação do inverso. Então o 240 vai para cima e o 5 vem para baixo. Queridos, agora nós vamos resolver esse processo. Você pode rapidamente aí multiplicar para mim 2 vezes 240, isso vai me dar 480. E isso eu vou dividir por 5. Professor, 480 divide por 5? Todo número terminado em 0 ou 5 divide por 5. E como que eu faço isso, professor? Rapidamente, professor. Se você pegar 48 dividido por 5, o número mais próximo vai dar 9, porque me daria 45, o resto 3. O 3 com 0 vai me dar 30. Que número multiplicado por 5 que me dá 30? 6. Meus queridos, encontramos aqui o nosso resultado. Quer dizer que a velocidade média na ida e na volta foi uma velocidade de quanto? 96 km por hora. Professor Marcão, quer dizer que se eu tivesse colocado ali 100 km por hora, eu teria errado o exercício?
Com certeza, meu querido. Cuidado com isso todas as vezes que pedir para você calcular uma média. Mas se essa relação sua for inversamente proporcional, vou te dar a dica. Quando? Quando eu falo em tempo, quando eu falo em velocidade, quando eu falo em volume, eles são inversamente proporcional. Perceba, no exercício não vem dito média harmônica, mas não caia nessa pegadinha. E para nós terminarmos esse exercício, o nosso gabarito oficial é letra A. A de harmônica. Lógico que não, harmônica escreve com H, mas a alternativa correta, letra A de amor. Ah, eu vou passar no Enem, professor Marcão. Queridos, se você gostou da nossa aula, dá um likezinho para nós aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Fato Livre. Se você também não gostou dessa aula, dê um likezinho negativo para que a gente possa melhorar. Fica aqui, queridos, um abraço para você do professor Marcão. Até o nosso próximo encontro.